Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Mais essa segunda-feira aqui nos nossos encontros agendados, marcados aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre as postagens que eu fiz na semana anterior aqui, nesse nosso projeto chamado, especificamente de lembretes jurídicos. Espero que todos estejam bem, como eu disse anteriormente. Muito bom tê-los aqui e poder dialogar um pouco, conversar, bater papo aqui sobre questões jurídicas que considero eu particularmente relevantes e importantes para a nossa compreensão, desenvolvimento e atividades jurídicas como um todo. Hoje nós temos especificamente mais dois temas, dois pontos aqui a tratar nesse nosso encontro, nesse bate-papo, nessa conversa, que são relativos, não são referentes às publicações que eu fiz na última semana, as publicações de terça e quinta da semana passada. Então, foram duas questões relacionadas, até próximas, mas distintas, que eu apresentei nos posts de terça e de quinta passada. O primeiro deles, nós vamos discutir, ou podemos discutir, a hipótese de um instituto chamado de rompimento do testamento. É interessante esse instituto, é uma situação bastante inusitada, mas que tecnicamente precisa ser tratada, precisa ser cuidada, e muitas das vezes a gente acaba esquecendo. E aqui é importante sempre considerar e consignar aqui nesse nosso bate-papo uma situação muito clara. Hoje em dia, com o crescimento das discussões sobre planejamento sucessório, o planejamento patrimonial e sucessório, as discussões relacionadas a testamento, elas têm crescido muito, elas têm surgido de uma forma bastante considerável. Então, é sempre bom a gente ficar atento a certas considerações ou certos desdobramentos que são atrelados, vinculados à figura dos testamentos. E uma delas é exatamente a figura do rompimento do testamento. Na grande maioria dos casos, as pessoas sequer lembram que existe a possibilidade de discussão do rompimento do testamento, ou entendem a relevância da discussão do rompimento do testamento. Do que falamos aqui especificamente? Obviamente, todos vocês sabem que qualquer pessoa capaz, mais especificamente, a lei traz até uma variável lá, maiores de 16 anos, podem efetivamente elaborar, redigir o seu testamento. Só que olha o que acontece. A lei traz algumas situações em que esse testamento ele pode, eventualmente, encontrar alguns obstáculos para a sua efetivação, para o seu cumprimento, com relação ao seu conteúdo como um todo. Uma dessas situações é exatamente a figura do rompimento do testamento. O legislador, quando ele vai tratar dessa ideia do rompimento do testamento, ele basicamente traz lá no artigo 1973, salvo engano, que feito o testamento, uma vez realizado o testamento e, posteriormente, depois da realização desse testamento, se aquele indivíduo que fez o testamento, se ele tiver um filho, ou descobrir que tem um filho, ou, qualquer uma das duas situações, se ele tiver um filho ou venha descobrir que tem um filho, aquele testamento, ele pode perder totalmente a sua eficácia. Ou seja, o seu conteúdo pode ser totalmente relegado, pode ser totalmente ignorado, através do que a lei chama de rompimento do testamento. Se ele não tinha conhecimento ou não tinha descendentes ou cônjuge quando da realização do testamento, a lei determina a possibilidade de que esse testamento, quando do seu falecimento, obviamente, venha a ser afastado e não tenha o seu conteúdo cumprido. Então, o exemplo que a gente pode usar, e é um exemplo bastante corriqueiro, pensem no seguinte: vocês fazem o testamento de vocês, tá? Imaginem que vocês, nenhum dos presentes aqui, tenha filhos, no exemplo clássico, e vocês destinam 100% da sua herança para um colega, para um amigo, para quem quer que seja, dentro da disponibilidade que a lei autorize. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em instantes. Mas vocês fazem o seu testamento e indicam que um determinado amigo venha a ser o destinatário de toda a sua herança. Vocês escolhem uma pessoa como herdeiro de vocês. Imaginem, ato contínuo, que após isso, você tenha um filho e depois venha a falecer. Nessa hipótese específica, nessa circunstância em que o testamento foi realizado, após a realização do testamento, depois que o testamento foi efetivado, foi construído, venha a nascer um filho, nesse caso em específico, qual é a consequência? Esse testamento perde totalmente
a sua eficácia. Aquilo que você designou no corpo daquele testamento deixa de ter valor. E toda a sua herança vai ser destinada, nesse caso em específico, ao filho que você teve e não àquela pessoa que você indicou no seu testamento. E aqui, notem, isso é muito importante, nós não estamos sequer falando da situação ou da hipótese em que eu poderia discutir a redução das disposições testamentárias, que é um outro instituto existente na lei em que permitiria a redução do valor até o limite que a lei autoriza para a disposição por meio de testamento quando eu tenho herdeiros necessários. A gente vai falar, como disse, um pouquinho mais sobre isso em instantes. Mas nem isso é aplicável. O artigo 973, ele diz expressamente que, sobrevindo um herdeiro, um descendente sucessível que não tinha ou não conhecia, as disposições perdem o valor, perdem a sua eficácia. Tá? Então isso é extremamente importante. E notem aqui, tá, pessoal, isso é muito relevante. Lembrar, por mais que possa parecer estranho, que as pessoas achem que hoje em dia não se faz mais testamento, que testamento é coisa só para quem é rico, isso não é uma verdade, tá? Como eu disse, vem crescendo de forma bastante considerável as discussões sobre planejamento sucessório nos últimos tempos. Aproveito aqui, ó, minha senhora está aqui, Gabriela, né? Amor, te amo. Gabriela está aqui, a gente discutiu há poucos dias, né? Vem discutindo, né? A questão exatamente de testamento. E como existem detalhes delicados que a gente sempre tem que considerar na elaboração de um testamento. Então, tenham muito cuidado quando discutirem a figura dos testamentos e tentarem entender como é que eu posso construir uma solução da divisão patrimonial daquele indivíduo que vai morrer. Então, como é que ele quer que o patrimônio dele seja partilhado e se o que ele quer efetivamente é possível. Porque esse é um outro ponto muito relevante nessa discussão. No nosso caso concreto aqui, do primeiro post apresentado na terça-feira, salvo o melhor juízo, era exatamente essa situação. Nós estávamos falando especificamente sobre a figura, a ideia do rompimento do testamento. Ou seja, o testamento foi feito, e até o nome é estranho, né? O nome não é comum, não é uma expressão de fácil compreensão, a ideia de rompimento do testamento. Mas é isso, é essa a expressão que a lei traz. Então, havendo a realização de um testamento, indicando, como no exemplo que nós usamos, né, a oferta, a entrega, o direcionamento da herança a uma determinada pessoa, tá? O nascimento de um filho após a realização desse testamento, ou então a descoberta de um filho, e aí a gente entra naquelas discussões complexas vinculadas às ações de investigação de paternidade, tá? Mas, enfim, sem nos aprofundar muito aqui nessa discussão, poderíamos até fazer um aprofundamento e discutir questões atreladas à adoção nesse mesmo contexto, mas tentando restringir aqui a ideia original do post que eu apresentei, né? O que nós vamos ter é, feito o testamento, elaborado esse testamento, se após a elaboração desse testamento vier a se descobrir que o sujeito que fez o testamento tinha um filho que desconhecia, ou simplesmente que tenha nascido um filho, nesse caso, o testamento perde a sua eficácia. Aquilo que foi designado, aquilo que foi determinado, o que foi escolhido como destinação do patrimônio naquela disposição de última vontade no testamento, né, feito pelo indivíduo, aquilo deixa de ter relevância, deixa de ter valor e deixa de ser aplicado. Então, notem aqui que eu tenho um fato superveniente, uma situação posterior, que não está necessariamente vinculada a uma manifestação de vontade expressa da parte, e que, como consequência, gera o fim do efeito, ou da possibilidade de que aquele testamento venha a surtir efeitos. Então, para quem gosta da área de direito de família, direito das sucessões, tem se interessado por essa discussão de planejamento familiar, patrimonial, ou planejamento patrimonial, ou planejamento sucessório, todas essas questões muito em voga nos últimos tempos, né, muito discutidas nos últimos tempos, precisam ser analisadas com bastante atenção para a gente não deixar passar coisa importante. Aí vocês podem me dizer assim, tá, tudo bem, professor, fiz o testamento para o meu cliente, nasceu o filho, o que eu posso fazer? O testamento vai ser atingido pela figura do rompimento, não vai? Vai. Qual que é a sua atitude? O que, como um profissional do direito, você vai ter que fazer?
teve conhecimento dessa informação, avisa o cliente que aquele testamento que ele fez não tem mais valor e que ele tem que fazer um novo. Ou então, e essa sim é a grande dica, já deixa informado para o cliente que, havendo qualquer tipo de alteração na realidade familiar dele, ele precisa te comunicar para que vocês tenham plena ciência se aquele testamento realizado, aquele testamento construído naquele primeiro momento, obviamente, ele continua tendo valor, se ele continua sendo aplicável. Porque senão você corre o risco de se deparar com uma situação delicada. É óbvio que, se ele fez o testamento e ele morrer, não vai ser ele que vai reclamar contigo. Mas imaginem o seguinte, os familiares sabem qual era o interesse dele, sabem qual era a situação, e você, como advogado, como profissional, tem que dar a eles as instruções necessárias. Se você não passou a eles informações pertinentes, você corre esse risco. Então, a dica que eu dou aqui, e aproveito até mesmo para dar aquela, cutucada em vocês aqui, para terem atenção. Quando vocês forem fazer um testamento, ou melhor, quando vocês fizerem um testamento, não se esqueçam de avisar isso aos seus clientes, que, havendo qualquer tipo de alteração na realidade familiar dele, que ele informe a você, para que vocês tenham condições de aferir se aquele projeto de divisão patrimonial que vocês entabularam, que vocês negociaram, que vocês pensaram, quando da elaboração do testamento, se ele vai continuar valendo. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente relevante. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? É muito comum que as pessoas falem assim, não, direito das sucessões é fácil, fazer testamento é fácil. Gente, não é. E a probabilidade de você fazer uma besteira, errar alguma coisa e ter consequências desagradáveis são enormes. Então, muito cuidado, muita atenção quando da elaboração do testamento e não esqueçam de sempre trazerem todas essas informações aos seus clientes. Antes de falar do segundo post, deixa eu já aproveitar aqui, os colegas presentes e avisar. Recebi hoje, há poucos instantes, a informação aqui da editora, se eu não me engano, dia 8, às 11h30 da manhã, nós vamos fazer uma live de lançamento do meu livro aqui mesmo no Instagram, junto com a editora Foco. Então, eu e a editora Foco faremos o lançamento do meu livro, que acabou de sair, como os meus alunos me ensinam, o link está na descrição da bio, acho que é assim que fala, quem quiser dar uma olhada, que é um livro falando sobre colação e sonegados. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada lá, e dia 8, acho que é uma sexta-feira, 11h30 da manhã, a gente vai ter uma live de lançamento aqui, junto com a editora Foco. Então, todos convidados, e avisem aos amigos, as pessoas interessadas, para acompanharem. Acho que pode ser interessante, principalmente porque eu trago lá uma ideia totalmente diferente da discussão e desdobramentos decorrentes da sucessão com base numa questão muito relevante, ao meu ver, que são as doações realizadas em vida. Mas a gente vai discutir isso lá oportunamente no dia 8, na live, e depois aqui vou tentar, como comentei anteriormente, fazer algumas lives para falar exatamente sobre o conteúdo do livro com alguns colegas que eu pretendo convidar aqui. Vamos para o segundo post aqui, que é o grande motivo que nos traz aqui para esse bate-papo. O segundo post que a gente tem aqui para discutir é uma situação que é muito, eu considero interessante, exatamente porque, de uma certa forma, é até uma coisa que a grande maioria das pessoas, até coloquialmente, tem uma noção, mas que, na prática, a gente tem que ter um pequeno cuidado. É muito comum, até a população normal, por assim dizer, aqueles que não são iniciados no mundo do direito, como a grande maioria dos presentes aqui, para quem não é do mundo do direito, aquela afirmação de que uma pessoa, se ela tiver filhos, ela só pode disponibilizar em testamento 50% do patrimônio. É aquilo que tecnicamente a gente denomina, a gente chama de legítima. E claro, essa afirmação está correta. A lei expressamente garante aos herdeiros necessários, especificamente, hoje o texto da lei fala em ascendente, descendente e cônjuge, mas já existe uma discussão bastante consolidada no sentido de entender que até mesmo os companheiros podem ser inseridos nessa figura de herdeiros necessários, ainda que a legislação não fale expressamente, mas em decorrência das decisões mais recentes do STJ e do STF, enfim, mas que os herdeiros necessários têm a eles garantido, por lei, pelo menos 50% do patrimônio deixado pelo falecido. Isso é um fato. É um fato também que, se o sujeito fizer o testamento e indicar um valor superior aos 50%, para quem quer que seja, que
esse valor vai ser reduzido a esse limite de 50%, e esse limite vai ser respeitado, né, com a garantia da legítima. Isso também pode acontecer. Mas uma coisa que eu noto, que é bastante recorrente nesse tipo de discussão, e foi isso que eu quis trazer aqui no bate-papo da gente hoje, não existe vedação legal para que eu coloque mais do que 50% de destinação do meu patrimônio para quem quer que seja, se eu tiver herdeiros necessários. O que eu quero dizer? Isso não impede que o testamento tenha validade. Isso não impede que o testamento seja cumprido. O texto legal, ele só limita essa determinação, essa disposição de última vontade aos 50%. Então, olhem que interessante aqui, e é uma questão que é sempre boa da gente lembrar. O testamento, ele tem como natureza um negócio jurídico. O testamento, ele é essencialmente um negócio jurídico. Um negócio jurídico bem específico, bem especial, mas ele não deixa de ser um negócio jurídico. A gente até chama de negócio jurídico sui generis em uma certa medida. E notem, é diferenciado porque a lei estabelece uma série de regras para que eu faça esse tipo de negócio jurídico ou de contrato que a gente chama de testamento. Só que olhem aqui o ponto importante dessa nossa discussão. O conteúdo desse testamento, efetivamente, ele só vai poder ser analisado ou discutido quando do evento morte da pessoa que fez o seu testamento. Por uma razão muito simples. O testamento, ele é um negócio jurídico sujeito a uma hipótese muito específica de um evento futuro. E aqui é um cuidado. É claro que a morte é um evento futuro certo. Tá? Isso é inquestionável. A gente nem vai discutir, obviamente, isso. Mas lembrem-se, nada impede que eu troque de testamento antes de eu morrer. Tá? Mas de qualquer sorte, qual que é a ideia? Feito o testamento, o seu conteúdo só vai ser aferido quando da morte da pessoa que o fez. Então olha o que eu quero dizer. Qual é o meu exemplo? Imaginem que eu tenha feito um testamento e, tendo filhos, tenha colocado no corpo desse testamento que eu deixo 70%, 80% do meu patrimônio para qualquer um de vocês aqui que está me acompanhando nesse momento. Alguém pode dizer assim, não, mas espera aí, você não pode colocar 80% do seu testamento. Posso. O que não pode acontecer é, no momento da minha morte, se eu tiver herdeiros necessários, destinar mais do que 50% para alguém que não seja meu herdeiro necessário. Ou seja, não seja nem meu descendente, nem meu ascendente, nem meu cônjuge. Mas nada impede que eu faça essa determinação ou essa designação de destinação do meu patrimônio no corpo do meu testamento, tendo herdeiros necessários. Na pior das hipóteses, o que vai acontecer lá ao final? Lá ao final, quando eu morrer, vai se aferir se no momento da minha morte eu efetivamente tenho herdeiros necessários. Se eu tiver e tiver destinado 80%, como no exemplo que eu dei, do meu patrimônio para vocês, qual é a consequência? Redução das disposições testamentárias, aquilo que era 80 vira 50, entrego os 50 para vocês e pronto, final. Ou seja, eu tenho a redução daquela disposição que eu fiz, mas o testamento continua válido. Ou então, de outra sorte, eu quero deixar 80% para vocês, mas hoje eu tenho descendentes, ascendentes ou cônjuge, portanto, herdeiros necessários. Imaginem que, por exemplo, quando eu vier a falecer, eu não tenha mais essas pessoas, nem ascendente, nem descendente, nem cônjuge, entre os meus familiares. E qual seria a consequência? Aquilo que eu fiz, aquele testamento realizado, determinando que eu destinaria a cada um de vocês, ou a qualquer de vocês, mas tecnicamente, 80% do meu patrimônio, vai ter que ser atendido. Então, isso aqui também parece uma coisa sutil, mas é extremamente importante para a compreensão da elaboração do seu testamento. Você tem que ponderar, você tem que considerar, você tem que entender cada uma dessas variáveis que podem influenciar na elaboração do seu testamento. Eu vejo aqui várias pessoas aqui que me acompanham, que foram meus alunos e que foram meus alunos exatamente nessa matéria. E acho eu, espero eu, torço eu, para que isso que eu esteja falando para vocês, vocês ouçam e falem assim, tá, não, eu lembro disso, Leandro, tá legal. A gente lembra disso, porque a gente discutia isso em aula, a gente sempre discute essas coisas em aula. Mas é bom para aqueles que não viram isso com essa característica ou com essa profundidade, quando analisaram isso na matéria de sucessões, exatamente pela complexidade da matéria, né, a amplitude da matéria e por aí vai. O importante é que vocês lembrem que
na elaboração do testamento, vocês vão ter que seguir algumas regras. Essas regras vão estabelecer alguns parâmetros que vocês obrigatoriamente terão que atender. São diretrizes que são inafastáveis. Porém, eu não posso ignorar que a análise do conteúdo do texto do testamento, ela só será aferida, só será apreciada lá na frente, quando o testador vier a falecer. E é aí que eu vou discutir se aquelas regras testamentárias que ele inseriu naquele instrumento, elas poderão ou não ser seguidas da forma como foi estabelecida pelo testador quando da elaboração do seu testamento. Notem, as disposições de última vontade, né, os testamentos ou codicilos, elas trazem considerações técnicas que têm um impacto de regra, de natureza patrimonial relevante e que, inquestionavelmente, se sobrepõem inicialmente, mas se sobrepõe às diretrizes da sucessão legítima prevista no corpo da lei. Então, não esquece disso. Se você é interessado em tratar de direito de família e sucessões, já como profissional, se você pensa no exame de ordem, se você pensa num concurso público, no que quer que você pense, não esquece, tá, desses elementos técnicos que a gente vem trazendo. Então, resumo do bate-papo de hoje. Não esquece da figura do rompimento do testamento, tá, que é a hipótese da perda da eficácia do conteúdo do testamento em razão do surgimento ou da descoberta de um filho que a pessoa desconhecia, tá? Está lá no 1973 do Código. E não esqueçam que o momento da verificação do cumprimento das regras do conteúdo do testamento será no instante da morte do testador. É com a morte do testador que a gente passa a ter a análise do conteúdo do testamento que ele deixou. Tá? Porque é um negócio jurídico, em linhas gerais, sujeito a um evento futuro, que é a morte. Então, não esqueçam disso. Isso é preponderante para a discussão de natureza sucessória, para a discussão sobre testamento e suas variáveis. E, principalmente, considerem, tá, que hoje em dia é cada vez mais comum que as pessoas comecem a pensar em testamento. Tá? É cada vez mais recorrente que as pessoas tenham que pensar em testamento, exatamente por uma razão prática. Antigamente, né, quando eu estava na faculdade, na graduação, era muito comum a gente ouvir a seguinte frase, que direito sucessório era discussão de gente rica. É claro que tem muito disso, mas a gente não pode esquecer que tudo o que é patrimônio que qualquer pessoa tenha pode ser objeto de sucessão. Seja uma coisa de maior valor, de menor valor. Tudo isso pode ser objeto de sucessão, pode estar presente no corpo de uma disposição de última vontade, seja ela um testamento ou um codicilo. Então, tenham muito cuidado com isso, tenham muita atenção com o conteúdo dos testamentos que eventualmente venham a elaborar, mas tenham também muita atenção com essas questões, esses lembretes que eu trago aqui, para momentos em que vocês estejam diante de uma avaliação qualquer. Como disse, seja uma prova, seja um exame de ordem, um concurso público ou qualquer coisa que o valha. Né? Porque isso pode acabar influenciando no encaminhamento da carreira de vocês. Certo? Eram esses os dois temas que eu queria trazer hoje. Esses foram os dois temas que nós tratamos na nossa discussão, né, nos dois posts que fizemos na última semana. Reitero aqui o convite a todos para o dia 8 de abril, salvo engano, uma sexta-feira, 11h30 da manhã, para o lançamento do livro. Tá? Eu ainda não recebi aqui a cópia física do livro. Eu sei que está para chegar, estou louco para poder ver e para poder mostrar para vocês. Mas quem se interessar, é um livro que fala sobre a matéria de sucessões, mas um pedaço bem específico de sucessões, que é colação e sonegados. Eu dediquei aí um bom tempo para discutir, estudar colação e sonegados com profundidade e poder trazer uma obra que eu considero diferente da grande maioria das obras que a gente tem nessa seara dentro do direito das sucessões. Então, convido a todos, né, a participarem, né, acompanharem o lançamento que vai ser dia 8, né, aqui pelo Instagram, mas quem tiver interesse, quem gosta da matéria, quem se interessa pelo tema, obviamente, tá, tem aí o link na minha bio da editora Foco. Tá? O livro já está em pré-venda e deve começar a ser encaminhado agora a partir do dia 11. Então, lançamento do livro, Sucessões, colação e sonegados, dia 8, aqui
pelo Instagram também, e aí depois a gente vai ver se faz lançamentos presenciais, né, se for possível, né, dentro dessa nova realidade pandêmica que a gente ainda continua vivendo, mas a gente vai tentar preparar aqui lançamentos presenciais também para poder, né, entregar o livro pessoalmente, né, para quem quiser falar oi para mim também, né, mas a gente vai fazer também um lançamento presencial se tudo der certo. Tá bom, gente? Pretendo então amanhã fazer mais um post, quinta outro post. Estou pensando em algumas ideias legais para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado ou estejam gostando dessas postagens, dessa atividade. Eu trato isso quase como uma atividade extensionista da própria faculdade, mas é uma forma que, como eu sempre digo para vocês, é uma forma de tentar trazer informação de qualidade para quem precisa, para quem busca e para quem se interessa. Tá certo? Espero que vocês gostem, então, das publicações de amanhã, de quinta. Nos veremos novamente, então, na próxima segunda-feira, aqui no Instagram. E dia 8, também, no lançamento, também aqui no Instagram do livro, que, como disse, tenho muita felicidade de apresentar a todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos, pela companhia de todos. Espero que tenha ajudado. Como sempre, qualquer dúvida, sigo aqui à disposição, sigo aqui as ordens de todos vocês. No que eu puder auxiliar, a intenção é poder ser útil a todos vocês e propiciar uma melhora, uma contribuição no conhecimento jurídico de todas e todos. Tá certo? Um forte abraço a todos, um grande beijo a todos, boa semana e até segunda que vem aqui presencialmente nos nossos bate-papos. Um beijo, um abraço, até!